Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos gravar mais um vídeo que não será de nenhum modo tolice. Vocês sabem que o nosso canal se caracteriza pela seriedade, pela honestidade, pela pesquisa em fontes seguras. Então, hoje vamos explicar como foi que aconteceu, o que levou Putin até a Praça Maidan para resgatar Yakovlev e depois a guerra russo-ucraniana. Então, esse vídeo vai dar os antecedentes e vocês vão compreender melhor. Se me honrarem vendo até o fim, visualizando até o fim, deem seu like, compartilhem, e então vocês saberão quais os antecedentes que fizeram com que a guerra russo-ucraniana houvesse e fevereiro de 2026 foi fatal para o mundo. Ainda estamos em um risco de guerra que eu vou fazer para vocês um tarô. Vou prometer, vou fazer. Mas vamos ao texto. A vingança de Lenin. O Kremlin é não somente uma obra arquitetônica de rara beleza, executada por arquitetos de escola, como foi tornado com o tempo, o símbolo da nobreza russa é essa obra magnífica, de um modelo arquitetônico ímpar. Foi considerado o símbolo da grandeza e da inteligência bélica russa, com personagens como o czar Pedro o Grande. Como pôde um dia ser o trono de um intelectual revoltado da burguesia média como Vladimir Lenin? Vamos tentar responder. Vladimir Ulyanovich. Nascido Vladimir Ilyich Ulyanov, em Simbirsk, na Rússia, em 22 de abril de 1870, em uma família de classe média, bem educada, portanto média, foi um radical político. Começou após a execução de seu irmão mais velho, em 1887, por conspirar contra o czar. Ou seja, ele viu seu irmão ser executado em 1887 pelo czar e então passou a odiar o czarismo. Então, não é uma razão política, é uma vingança. Tornou-se marxista em 1889. Foi exilado na Sibéria por atividades revolucionárias de 1897 a 1900. Retornou à Rússia durante a Revolução de Fevereiro e liderou a Revolução de Outubro de 1917, o Outubro Negro, que estabeleceu um governo socialista. Morte. Após sofrer derrames vários, faleceu em 21 de janeiro de 1924 em Gorky, perto de Moscou. Seu corpo foi embalsamado e está exposto em um mausoléu na Praça Vermelha. Mas a estátua foi derrubada pelo povo. O czarismo. O czarismo surgiu na Rússia no século XVI, como um sistema de governo autocrático, onde um monarca chamado czar concentrava poder absoluto legitimado pela Igreja Ortodoxa, ou seja, oriental, grego-ortodoxa, e baseado no direito divino dos reis. Aqui estão os pontos principais da sua origem e as suas bases. Primeiro, fundada por Ivan IV em 1546. Ivan IV é conhecido como Ivan o Terrível. Foi coroado Grão-Príncipe de Moscou e primeiro a ser oficialmente coroado czar de toda a Rússia em 1547. Então, em 1547, Ivan o Terrível é tornado Grão-Príncipe de Moscou, coroado pelo patriarca da Igreja Grego-Ortodoxa. Então, vemos que o czarismo surgiu para consolidar o poder centralizado em Moscou, unificando territórios que estavam sob comando de um único líder autocrático, com forte apoio da Igreja Ortodoxa Russa. Agora, temos um comando único, um líder autocrático, central. Essa era a ideia de Ivan o Terrível. A palavra czar deriva de César, todo mundo sabe. Czar, título usado pelos imperadores romanos e foi adotada para elevar a autoridade do monarca russo ao nível de imperador. Então, czar é o mesmo que César, e houve 12 Césares que foram imperadores. Portanto, passou a ser símbolo de imperador. Czar ou czar. Assim, marca a transição de um principado, Ivan o Terrível era um príncipe, para um imperador. O sistema caracterizava-se pela falta de limites ao poder do czar, ou seja, poder ilimitado. Repressão severa a opositores de uma sociedade com estruturas agrárias. A Rússia ainda era agrária, portanto Marx errou quando disse que a revolução seja feita
no país industrializado, e a Revolução Marxista foi feita na Rússia agrária. Portanto, errou feio. Foi mau profeta. Era, portanto, a Rússia feudal. E a maioria da população vivia na pobreza. O czarismo perdurou como forma de governo na Rússia, até a Revolução Russa de 1917, com a abdicação do último czar, Nicolau II. A abdicação é uma obra, né? Ele foi obrigado a deixar o poder e depois deram fim nele. A Revolução Russa e o nascimento da União da República Socialista Soviética. Agora a Rússia vai se tornar o RSS. Aconteceu em 12 de julho de 2025. O império, comandado por um czar absolutista, com base no direito divino, desmoronou diante de greve, fome e revolta popular. Mentira! O império czarista não desmoronou. Ele foi planejado pelo sionismo para implodir. Isso nós temos provas, porque enquanto que os planos quinquenais americanos todos davam certo, os planos russos não davam. Por quê? Porque na versão sionista oficial, o regime czarista desmoronou. Mas o que acontece não é o que o texto faz ser. Foi corroído pelos bolcheviques, cujo chefe é Lenin, mas com o nome Revolução Russa e nascimento da URSS. Ou seja, aqui estamos então na União da República Socialista Soviética. O nascimento da União Soviética, em 12 de julho de 2025, fazia parte, portanto, de um plano para destruir o único país soberano do planeta. Todos deviam a Rothschild. O único que não devia era a Rússia. Portanto, quando Rothschild propôs a Liga das Nações, a Rússia disse não, não participarei. Esse foi o primeiro passo para que o governo invisível tivesse ódio ao czarismo e à Rússia. Por quê? Porque ele queria ter sob seus pés todas as nações, dominar todos os países. E aí a Liga das Nações lhe dava isso. Por quê? Porque separados os países é mais difícil impor a decisão dele. Então, ele propôs a criação da Sociedade das Nações, que foi rejeitada pela Rússia, e assim é difícil. Naquela época não tinha o sistema de transporte e comunicação que nós temos hoje, então ia-se um embaixador para um lugar, um agente para outro lugar, e assim os lacaios de Rothschild, então demoravam muito. Enquanto que, transformando tudo isso na Liga das Nações, ou seja, uma sociedade que fizesse uma assembleia, nessa assembleia tudo seria resolvido ali, discutido e decidido, claro, decidido pelo rei do mundo. Então, já se entrava com a decisão feita. Portanto, é um jogo de cartas marcadas. Daí o ódio do rei do mundo pelo czarismo. Seu plano só teria sucesso com a fundação da ONU, que aconteceu em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. E aí consolida o poder americano. São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Assim, o plano de uma assembleia, na qual fosse decidido um assunto vital, seria fácil de ser feito sob controle de nós sabemos quem, né? O escudo vermelho. A primazia americana se firma após a criação da ONU. Embora a ONU não tenha poder efetivo, quem governa está por trás dos bastidores, e nós sabemos quem é. Portanto, as questões que iam ao plenário já iam com a decisão pronta. Após corromper os trabalhadores russos da chamada União Soviética, dando-lhes vodka a bel prazer. Ou seja, a União Soviética foi criada pelos sionistas para destruí-la, para destruir a Rússia. E aí o que acontece? Nós temos relatos de fontes seguras de que quando os trabalhadores russos estavam trabalhando, então os agentes do sionismo internacional distribuíam vodka à vontade. Então eles se embriagavam, deitavam no canto e dormiam. Por isso o plano quinquenal dos Estados Unidos dava certo e trienal ou quinquenal o da Rússia não dava. Ou seja, tudo era planejado para destruir a Rússia agora com o nome de União Soviética. Para isso foi criada a União Soviética, para ser destruída. Portanto, mas era necessário assegurar que os Estados Unidos mantivessem a hegemonia sobre toda a Terra. E é aí que entra o grande tabuleiro xadrez, livro de Brzezinski, origem do episódio da Praça Maidan, em fevereiro de 2024. Ou seja, para assegurar que os Estados Unidos, com a ONU, tivessem a hegemonia sobre toda a Terra, entra
um livro que vamos mostrar a vocês no outro vídeo, que é The Grand Chessboard, o Grande Tabuleiro de Xadrez. O autor é Brzezinski, Zygmunt Brzezinski, e aí esse livro vai ser lido por Vladimir Putin. E é ele que vai dar origem ao episódio da Praça Maidan. Ou seja, o presidente eleito da Ucrânia está sob perigo de vida, risco de vida, então pede socorro ao Vladimir Putin. E por quê? Porque a polícia secreta, como nós dissemos antes, tinha detectado assassinos profissionais que estavam esperando que o presidente subisse ao palanque para poder fazer com que ele desaparecesse. Misteriosamente não, né? Com uma coisinha que queima, né? Queima e perfura. Isso, então, esse episódio da Praça Maidan, em fevereiro de 2024, deve-se ao livro de Brzezinski, que vai dar eu vou dar para vocês aqui um resumo, para vocês verem até onde vai o cinismo, a canalice dos americanos, porque era o conselheiro presidencial. Quem foi Brzezinski? Foi conselheiro do presidente Jimmy Carter e, na sequência, Ronald Reagan e depois todos os outros, até Bush pai, Bush filho, e foi demitido do cargo porque escreveu o livro O Grande Tabuleiro de Xadrez, e aí deixou de ser conselheiro por Barack Obama. Ou seja, sob o governo Obama, ele é professor de geoestratégia, e ele quis unir os americanos e fazer com que eles invadissem a região que hoje é da Rússia, da China, que é exatamente a Ásia. Ele queria isso. Então, o livro tinha como objetivo fazer com que os americanos, assim como em Pearl Harbor, que foi programado, foi um ataque suicida japonês, mas programado, então ele queria. Então, ele foi conselheiro de 5 presidentes. E, na verdade, conselheiro é um cargo pouco conhecido. Pouca gente sabe que os Estados Unidos têm oficialmente, desde a Segunda Guerra Mundial, um cargo oficial que é remunerado. O oficial é um gênio, então Brzezinski é genial e é perito em geopolítica. O então conselheiro americano era, antes de Brzezinski, o mundialmente famoso Bernard Baruch, que comandou o mundo na Segunda Guerra Mundial, o gênio judeu da economia. Baruch mandava em Wilson, mandava em Churchill e, por trás dos panos, mandava no governo alemão também. Ou seja, ele mandava em todo mundo. Ou seja, foi tudo uma encenação. A função real desse conselheiro, verdadeira eminência parda, é governar de fato os países que estão sob seus pés, traçar prioridades e estratégias. O presidente assina papéis, nada mais. Portanto, Bernard Baruch governava a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. Logo, a guerra não foi o que vocês pensam. E se os soldados soubessem disso, talvez não tivessem tido tanto interesse, tanta empolgação em lutar pela liberdade, pelo mundo livre e democrático. Né? Bernard Baruch, procurem. Né? Ele foi muito amigo de Winston Churchill. Assim, vai ajudar a nossa antipatia saber que Brzezinski foi diretamente responsável pela formação de várias coisinhas que agora vão denunciar. O Talibã, ele criou. A Al-Qaeda, ele criou. E criou também a rede de mujahidins do Afeganistão. Então, veja, terroristas, 3 redes de terroristas perigosos, tudo foi criado por Brzezinski. Portanto, quem governava era ele, quem fazia tudo era ele, então esses grupos era ele que criava. E o governo americano não precisava saber, ele fazia o que ele queria. Sabemos também que ele foi fundador da Trilateral, junto com o navio Rockefeller. Trilateral, porque era Estados Unidos, aqui no Atlântico, a Alemanha na Europa e o Japão na Ásia. Então, 3 lados, 3 países, trilateral. Fundador, junto com Davi Rockefeller. Então, Brzezinski está metido em tudo que é sujo. Também é outro braço do Conselho de Relações Exteriores, que é o maior tanque genial de Washington, chamado Think Tank, para assuntos internacionais. Ou seja, onde há sujeira, onde há poder e onde há um presidente que apenas assina papéis,
há um conselheiro presidencial nos Estados Unidos. Isso é oficial. Barack Obama demitiu Brzezinski e botou um outro que hoje está lá, é judeu. Logo, os assuntos internacionais. Os nacionais não interessam, né? Então, só os internacionais. Portanto, é Conselho de Relações Internacionais Exteriores. Council of Foreign Relations, que é o maior conjunto de gênios de Washington, porque existe o só que nós já falamos. Então, suponho que outros amigos tenham participado e compartilhado das suas fabulações com ele. Aqui cabe o retrato de Osama Bin Laden, que tem duas carteiras de identidade. Uma com o nome de Tim Osman, agente da CIA. E o outro, todo mundo conhecia, filho do grande arquiteto, que ficou rico na Arábia e deu o dinheiro todo para ele. Então ele era um árabe riquíssimo, com o nome de Osama Bin Laden, chefe do terrorismo árabe, mas tinha uma carteira da CIA, dada a ele pelo presidente da CIA, pelo diretor da CIA, com o nome de Tim Osman. Por isso, o episódio das Torres Gêmeas. Porque ele tinha entrada livre, entrava e saía quando queria. Como agente da CIA, ninguém podia impedir ele. Tudo isso, minha gente, então, o Jihad, a Guerra Santa, foi estimulada também para que os árabes destruíssem os muçulmanos. Por Zbigniew Brzezinski. Para quê? Para que os planos dele, da América, dos Estados Unidos, ser o primeiro do mundo, não dessem errado. Então, estimulou a Jihad, a Guerra Santa, entre muçulmanos e judeus. Vamos citar trechos do livro que Putin leu há 25 anos atrás e decidiu se armar para manter a Rússia sob controle dos russos. Isso vai nos levar para a guerra russo-ucraniana. Então, vejam, o livro de Brzezinski, de Grande Chessboard, o Grande Xadrez, vai ser assunto do próximo vídeo. Vamos ler para você ver a canalice, o cinismo, a perversidade, a crueldade que é capaz de chegar os americanos para atingir seus objetivos. A primazia dos Estados Unidos sobre todos os países do mundo. E você sabe, na verdade, os Estados Unidos encobre um nome. E esse nome tem também um outro nome sempre ligado a ele. O conselheiro presidencial, na verdade, é quem manda. O presidente é apenas assinar papel. Logo, vamos perceber que o grande problema de Brzezinski foi ter escrito esse livro. Não devia ter escrito, porque escreveu, e aí, com 25 anos de tempo, Putin leu, e aí fez um pacto com a China, ele abastecia a China de gás, e a China pagava o triplo do valor. Para quê? Para que a China se tornasse, assim, o maior país comercial do mundo, e a Rússia se tornasse o braço armado da China. Os dois, hoje, mandam no mundo, e vão fazer uma ordem, já fizeram, uma ordem multipolar, a qual nós pertencemos. O mundo hoje já tem uma ordem multipolar, ou seja, o BRICS tem 5 oficiais, 5 países oficiais, ao qual nós pertencemos. O Brasil fornece, abastece com todos os agronegócios, com rebanho bovino, suíno, caprino e ovino, e, enfim, nós somos o celeiro do BRICS. E a Índia, com as pesquisas atômicas e com uma grande pesquisa médica também. A Índia entra com a medicina. E a Rússia com o arsenal atômico mais poderoso do mundo. E a China com dinheiro. Assim, cada um até fundar um banco, né? O Banco do BRICS, que a Dilma é quem é a diretora. Mas só de nome, né? Porque ninguém é idiota de dar a uma incompetente como ela, né, o poder de dirigir um banco internacional dos BRICS. Mas, oficialmente, é. Mas, a besteira do Brzezinski foi escrever o grande tabuleiro de xadrez. Isso vai nos levar, quando vocês lerem, vão entender por que Putin disse: ou eu me armo até os dentes, ou então a Ásia cairá debaixo dos pés do rei do mundo. Então, assim funciona a geopolítica. Cada um é o seu. Só que o BRICS agora é o BRICS Plus. Ou seja, tem mais 27 países. O G20 tinha 20. Agora, além dos 5 oficiais, nós temos 27 alinhados, chamados alinhados. A maioria é árabe. Então, o Irã, por exemplo, né, os Emirados Árabes, né, e outros. Então, assim, meus amigos,
nós temos então agora certeza de que Putin já venceu a guerra. Não precisa voltar o tarô para isso. Basta ver. Donald Trump reconheceu que Putin tinha ganho a guerra. E disse: reconheço que você é, é, é dono, é do seu direito ter a Crimeia e ter todos os países que você conseguiu conquistar na Ucrânia, no litoral da Ucrânia, no Mar de Azov, que não congela. É importante, o Mar de Azov é o único que não congela no inverno. Portanto, quem tiver acesso a ele, tem tudo. Então a Ucrânia podia ter ou botar minas. A Rússia então tomou conta e vigia ele dia e noite. E aí, com isso, a Ucrânia ficou reduzida e só passa pelo Mar de Azov o que a Rússia quer. Os cereais que não são necessários para o mundo saem porque a Rússia deixa. E o que não, a Rússia não quer, não sai. E o litoral ucraniano está todo sob domínio russo. Todo. Através da Odessa também. Então, é assim. Isso explica porque, então, Vladimir Putin parece ser um vilão e está protelando o final da guerra, embora Trump e a OTAN já tenham dito: não podemos conter o poderio bélico russo, mas ele não quer que acabe. Putin não quer. Ele disse que só vai acabar a guerra quando foi eleito um presidente legítimo e o palhaço do Zelensky, que foi comediante e agora é presidente, renuncie, convoque eleições livres com a presença da imprensa internacional e de força da ONU. Assim, minha gente, agora vocês vão entender por que Vladimir Putin tinha que transformar fábricas de pás, picaretas, enxadas e objetos de uso agrário, a Rússia era agrária, em hoje, Orishnik, mísseis de poder destrutivo imbatível, e todos eles não são detectáveis. O radar não consegue saber quando o avião russo se aproxima dos Estados Unidos. Ele pode estar a 5 minutos e o radar não detecta. E o submarino que levou o Orishnik também o sonar não consegue. Portanto, Putin já venceu, mas ainda não quer dar guerra por vinda. Ele só quer que a guerra seja terminada quando ele ditar as condições. Não é Trump, não é ninguém, não é conselheiro nenhum, embora tenha conselheiros. Mas vamos continuar isso no próximo vídeo. Assim terminamos e vamos agora voltar à nossa câmera. Agora vocês sabem os antecedentes. Por que foi que Putin se tornou perigoso? O que foi que transformou fábricas de objetos que eram agrários em armas, fábricas de armas poderosas? E os engenheiros russos, né, botaram para F. Ou seja, a Alemanha e a Rússia são os dois países que têm maior inteligência em termos de engenharia e metafísica. No caso aqui agora, engenharia bélica. E a China é o maior país comercial do mundo. Já ganhou. Já está com PIB igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com rombo e o BRICS já decretou a desdolarização. Ou seja, o BRICS e os 27 países alinhados não usam o dólar. Portanto, o dólar está com um rombo de 36 trilhões de dólares, mas isso é brincadeira. Na verdade, são 60 trilhões. Então, minha gente, a coisa está feia, mas Putin vai sustentar a guerra porque ele quer, porque ele está ganhando, porque a Rússia é o melhor país de se viver, disse Pepe Escobar, que é um jornalista investigativo e agente russo. É nele que eu me baseio e em outras fontes confiáveis. Assim, deem o seu like, se me honraram até aqui, compartilhem e façam com que o nosso vídeo seja motivo de ânimo, porque nós já estamos no mundo multipolar. Acabou a unipolaridade, acabou a primazia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está falido. Só não caiu o dólar ainda porque o rei do mundo, a sua fortuna é 1 trilhão e 500 bilhões em dólares. Os seus bancos têm 500 trilhões que eles administram em dólares. Portanto, ele está sustentando. Mas, dentro de pouco tempo, vai nascer uma moeda digital ou uma cesta de moedas. Assim, vou colocar o tarô para saber se a guerra vai terminar, ou se vai terminar, ou se Putin vai detonar uma bomba atômica, ou se não vai precisar. E quando? Mas no próximo vídeo, ainda não. No próximo vocês terão, então, a gracinha, a síntese, a sinopse do livro de Brzezinski. A perversidade, o cinismo e a canalice. Pronto, ficamos aqui, porque não se esqueça, nós temos 2 cursos. Um é segunda-feira, é grupo, baratinho,
R$ 75, 70,75, e o outro é face a face, vis-a-vis, aluno particular. Inscrevam-se. Se você quer um vídeo comigo sozinho, então particular. É mensalista, a gente acerta pessoalmente. Se você quer um grupo, então toda segunda-feira, às 19 horas. Vamos entrar aqui, porque, como diz a Ibrahim Suede, cavalo não desce escada. Até a próxima.